A nossa análise de hoje mergulha a fundo num relatório de direitos humanos muito forte que veio de Rondônia. O nome já diz tudo: Fêmea Marcada para Morrer. Vamos tentar entender juntos como esse documento desvenda uma crise que precisa urgentemente ser discutida. Tudo começa com um número. Um número que sozinho já é assustador. 3. 3 jovens mortas. E o mais chocante é o tempo em que isso aconteceu. Tudo num período de apenas 2 meses. E tem mais. Tudo isso aconteceu em uma única cidade, Porto Velho. Foi essa concentração de tragédias em um espaço de tempo tão curto que acendeu o alerta. A presidente da organização que escreveu o relatório, a Thaís de Carvalho Campos, resume a questão de um jeito que arrepia. Ela diz: 3 mortes evitáveis, 3 falhas que o Estado e a sociedade escolheram não ver. Essa frase, guardem bem, é a chave para a gente entender toda essa análise. Para entender o porquê de tudo isso, em fevereiro de 2026, a organização Sedeca Maria dos Anjos publicou este relatório. E o objetivo não era só contar as histórias, mas principalmente investigar os padrões, sabe? As falhas no sistema que levaram a essas mortes. O relatório se concentra nas histórias da Giovana, da Jéssica e da Marta. E o argumento central é que cada caso, por mais trágico que seja, acaba revelando um tipo diferente de falha do sistema. Vamos começar com a Giovana Antonella, de 24 anos. Ela morreu enquanto estava sob custódia da polícia. O relatório aponta que, mesmo com um histórico, um documento provando que ela tinha sofrimento psíquico, ou seja, problemas de saúde mental, ela foi simplesmente negligenciada. Ela acabou tirando a própria vida horas depois de ser detida, sob responsabilidade direta do Estado. É a falha na proteção na sua forma mais básica. Depois, vem o caso da Jéssica Noêmia, com apenas 12 anos de idade. Ela morreu dentro de um abrigo do Estado. Aqui, o relatório identifica uma omissão clara no dever mais fundamental do Estado, proteger as crianças que estão sob a sua guarda. A ironia trágica é que ela morreu justamente no lugar que deveria ser o seu maior refúgio, o seu porto seguro. E por fim, a Marta Isabel, de 16 anos. O caso dela é um exemplo chocante de feminicídio. Ela foi encontrada morta na própria casa depois de meses de tortura. Uma violência que, segundo o relatório, todo mundo na comunidade sabia que acontecia, mas que foi acobertada por um silêncio cúmplice. Mas, afinal, o que conecta esses 3 casos que parecem tão diferentes? O relatório é muito direto nisso. O fato de todas as vítimas serem mulheres não é uma coincidência. Na verdade, é o ponto central de toda a análise. A grande tese do documento é a seguinte: quando um sistema falha, ele falha primeiro e com muito mais força sobre os corpos femininos. É uma perspectiva que mostra como as falhas estruturais acabam pesando muito mais para mulheres e meninas. E para analisar essa vulnerabilidade, o relatório usa um conceito muito importante: a interseccionalidade. O que isso quer dizer na prática? Pense assim: as diferentes formas de discriminação, como gênero, idade, classe social, elas não se somam simplesmente. Elas se cruzam, se sobrepõem e acabam multiplicando o risco que uma pessoa enfrenta. É como se uma potenciasse a outra. Para a gente ver como isso funciona na vida real, o relatório se aprofunda no caso da Marta Isabel. A história dela é um exemplo muito claro de como o silêncio da sociedade e das instituições pode criar uma verdadeira armadilha sem saída. A linha do tempo da vida da Marta mostra como ela foi aos poucos sendo apagada da sociedade muito antes de morrer. 3 anos antes, o pai a tirou da escola alegando uma transferência que a escola nunca checou se aconteceu. No Natal de 2025, ela some de vista. Ali começam 2 meses de confinamento e tortura que terminaram com a morte dela, em fevereiro de 2026. O relatório é tão detalhado que chega a identificar um sistema de controle de 4 passos usado contra Marta. Primeiro, a autoridade patriarcal, o poder absoluto do pai. Segundo, a legitimação religiosa, onde uma visão distorcida da religião era usada para justificar o abuso como correção divina. Terceiro, o isolamento físico. E, por último, o silenciamento psicológico, usando a culpa e o medo para que ela não pedisse ajuda. E para a gente ter uma ideia do nível de distorção disso tudo, o relatório traz uma frase que é de arrepiar. Em um vídeo gravado, a madrasta chegou a afirmar que era o demônio que quebrava os ossos dela. Isso mostra como a violência era normalizada e até justificada dentro de uma lógica completamente distorcida.
E aí fica a pergunta, quem falhou em intervir? O relatório aponta para vários lados. O sistema escolar, que não foi atrás da tal transferência, os vizinhos, que sabiam da violência e não fizeram nada, a comunidade religiosa, que deu a base ideológica para o abuso, e o conselho tutelar, que nem sequer foi acionado. Foi uma verdadeira muralha de silêncio que se formou ao redor dela. Diante de tudo isso, o relatório muda o tom e foca na responsabilização. A conclusão é muito clara. Isso não foram tragédias isoladas, acidentes. Foram resultados previsíveis, que exigem uma resposta do sistema como um todo. E isso nos leva a um conceito jurídico fundamental aqui, a omissão do Estado. Quer dizer, o Estado não é responsável só pelo que ele faz, mas também pelo que ele deixa de fazer. Essa inação, essa falha em proteger, é por si só uma violação de direitos humanos. E o relatório chega a mapear visualmente como os sistemas falharam em cada caso. A polícia falhou com a Giovana e com a Marta. O sistema de proteção à criança com a Jéssica e com a Marta. A escola e a comunidade religiosa no caso da Marta. Fica muito claro o padrão de falhas que se conectam e se repetem. Então, a conclusão final do relatório do SEDECA é que essas mortes foram resultado de um sistema de proteção que está fragmentado, que está quebrado. Elas não foram acidentes, elas foram sintomas. Sintomas de uma doença muito maior no sistema, que precisa de uma mudança estrutural, e não só de culpar indivíduos. O documento se encerra com uma pergunta que ecoa, uma pergunta muito poderosa. As vidas delas exigem justiça. O que será necessário para que sejam ouvidas? É uma provocação que fica, um chamado à reflexão e, mais do que tudo, um chamado à ação.